Olá, aqui é o Ricardo Piovan e esse é o segundo vídeo dessa série de 3 vídeos, onde eu estou dando algumas dicas para você de como você escrever e publicar um livro de sucesso. Porque livros de sucesso eles passam por algumas etapas, ele tem um método de construção, de formulação para ter sucesso de venda. E no primeiro vídeo nós falamos sobre o quê? Como você descobrir um tema que as pessoas consomem. Não é simplesmente ir lá pensar num tema, não. Será que esse tema que eu estou pensando, isso que eu estou pensando em colocar na folha de papel, num livro, será que as pessoas consomem isso? Então no primeiro vídeo nós falamos sobre esse ponto. Se porventura você não assistiu o primeiro vídeo, procura aqui no blog, parte 1, como escrever e publicar um livro. Assiste primeiro esse vídeo, depois você vem para esse segundo vídeo. E aqui nesse segundo vídeo eu quero passar para você como escrever o livro. O primeiro vídeo, como você determinar um tema que as pessoas comprem. E o segundo vídeo é como você escrever. Qual que é o método para você escrever um livro? Existem vários métodos, tá? Existem várias formas. Eu vou te passar o método que eu usei para escrever o meu livro, o livro do Líder Completo, e também para escrever o Resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho. Mas existem outros métodos. Esse é o método campeão, é um método que funciona. E é assim, um livro ele tem 3 partes básicas, tá? A primeira parte é a introdução. É onde você vai introduzir o seu tema. E essa introdução ela é dividida em outras 4 partes. Então, numa introdução de um livro, a primeira coisa que você tem que colocar são os desejos do seu leitor. Qual que é o desejo dele? Você pega, por exemplo, no meu livro de resiliência, qual que é o desejo? Um dos desejos, ele quer ter mais tranquilidade. Ele não aguenta mais sofrer dentro do trabalho, dentro da empresa. Ele quer ter um pouco de paz de espírito. Um segundo desejo, ele quer que quando vem um problema, vem uma dificuldade, ele consiga resolver isso mais rapidamente. Sabe? Então, eu reservo uma série de parágrafos onde eu falo sobre o desejo. Para quê? Para a pessoa ler o livro e falar assim, nossa, é isso que eu quero. Isso é que o meu coração aspira, é o que eu mais desejo. A segunda parte da introdução, e você precisa colocar em alguns parágrafos, isso são os problemas que o seu leitor está passando. Então, por exemplo, aqui no meu livro de liderança, eu vou colocar um monte de problema. Olha, ele está passando, ele não está conseguindo resultado, ele está chegando tarde à noite em casa, não está dando atenção para os filhos, o chefe dele toda hora está brigando com ele, os clientes estão reclamando da equipe dele. Eu encho de problemas. Para quê? Para o leitor olhar e ele falar, nossa, são esses os problemas que eu passo. Nossa, esse escritor, ele está lendo a minha mente. Ele está escrevendo exatamente os meus problemas, as minhas dificuldades. Então você tem que reservar uma série de parágrafos para falar sobre problemas. E aí, a terceira parte da introdução é você contar uma história. Uma história de alguém que passou por esses problemas, mas ele conseguiu solucionar, conseguiu resolver esse problema. E o ideal é que essa pessoa seja você, seja o escritor. Se não for, você coloca uma outra história de uma outra pessoa. Para quê? Para a pessoa olhar e falar assim, nossa, esse escritor ele passou por tudo isso. Ó. Ele passou por esses problemas, mas ele conseguiu resolver. Ele conseguiu superar esses problemas de tudo isso que ele está falando. E, de novo, o leitor ele vai se conectando com você. É incrível. Ele vai querendo ler mais folhas e folhas e folhas. Ele quer se conectar com você. E a última parte da introdução é você falar o que você fez para resolver esse problema. Olha, a primeira coisa que eu fiz foi esse passo aqui. A segunda coisa que eu fiz para resolver foi esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Então você tem que colocar de uma forma bem sucinta, tá? Porque mais para frente nós vamos detalhar isso daí. Mas você vai colocar de uma forma sucinta os 5 passos, os 4 passos, os 7 passos que você fez ou que o herói da história fez para resolver esses problemas. A pessoa olha a introdução e ela fala, eu quero conhecer esses passos. Porque eu passo por esses problemas. O escritor conseguiu superar isso daí. Agora eu quero ler esses passos e eu transcender também como o escritor acabou transcendendo. Então, tá aí, ó. Essa introdução, ela é feita por essas 4 partes aqui. O segundo grande bloco de um livro são as soluções. A solução que você vai apresentar
é o corpo que a gente fala, né? O corpo do livro. E o corpo vai ser dividido em capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. O capítulo 1 é o primeiro passo que o herói deu para resolver aquela situação. É o primeiro ponto de solução. O capítulo 2 é o segundo ponto de solução, o 3, o 4. Quer ver? Eu vou pegar um outro livro aqui, ó. Esse aqui é o livro Escolha Certa, do meu amigo Maurício Sampaio. Que problema que esse livro resolve? Esse livro ele ajuda o jovem a fazer uma escolha profissional. Então, esse é um problema que existe. O jovem tem muita dificuldade em fazer a sua escolha profissional. O Maurício, ele tem uma história de vida que ele teve que fazer a escolha profissional dele e teve muita dificuldade. Então, ele coloca aqui no livro. Mas vamos entrar no corpo. Então, quais são os capítulos do Maurício, né? São 4 capítulos. O corpo é dividido em 4 capítulos. Para uma pessoa fazer uma escolha de sucesso de carreira, um jovem fazer uma escolha, parte 1, solução 1, ele tem que começar a descobrir quem ele é. Então, a parte 1, comece descobrindo quem você é. Autoconhecimento é o primeiro ponto da solução dele. O segundo ponto é, trace que caminho que você quer alcançar. Então, trace o caminho para chegar lá. É o segundo capítulo, é o segundo ponto que ele tem que trabalhar. Terceiro, pesquise. Quarto, conquiste sucesso. Então, o Maurício ele coloca aqui no livro 4 passos que o jovem tem que dar para conseguir fazer uma escolha certa. Você vê, no meu livro de liderança, são 5 capítulos. São 5 coisas que o líder tem que fazer para ser extraordinário. No meu livro de resiliência, são 5 comportamentos que uma pessoa que precisa ter para superar pressões e adversidades no trabalho. Então, o corpo é dividido por capítulos, não sei quantos capítulos vai ser o seu livro, e cada capítulo é uma solução, é um ponto da solução. Aqui é 5, aqui é 4, aqui é 5. Né? Lembra do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Então, provavelmente, problema. Ele colocou um monte de problema. Ele colocou como que ele ultrapassou esses problemas. E depois, cada um dos capítulos era a solução. Né? O hábito 1, você tem que ter o hábito 2, o hábito 3, o hábito 4, o hábito 5. Então, o corpo é essa parte da solução. E aí, nós vamos para o terceiro grande bloco, que é o fechamento. Você vai fechar o seu livro. E o fechamento tem 2 partes. A primeira parte, você vai colocar possíveis obstáculos que a pessoa pode ter, que ela não vai conseguir executar a solução dos capítulos. Você quer ver um exemplo? No meu livro de liderança, qual que é um obstáculo para o líder não fazer as 5 coisas que eu estou falando para ele fazer aqui? O obstáculo principal é ele não saber administrar o tempo dele. Ele não sabe administrar o tempo dele. E aí ele não tem tempo para colocar essas 5 coisas em prática. Então, o meu fechamento é assim, e sabe os capítulos lá? Talvez você vai ter dificuldade por causa da administração do tempo. E aí, no mesmo capítulo, isso aqui é um capítulo, tá? Obstáculo e solução para o obstáculo. Então, eu falo o obstáculo e depois eu falo o quê? Como que ele supera o obstáculo. Eu dou algumas dicas de como que ele supera o problema de administração do tempo dele. Então, a primeira parte do corpo, você vai colocar possíveis obstáculos que ele tem e como que ele supera esse obstáculo. E o último capítulo do seu livro é uma motivação para o primeiro passo. Você vai trabalhar, de repente, uma história sua, de outra pessoa, para ele acabar de ler o livro e ele colocar aqueles 5 pontos, 7 pontos, 4 pontos, ele colocar isso daí em prática. É uma motivação que você vai dar. Para o cara acabar de ler o livro, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o primeiro capítulo lá que ele fala, por exemplo, sobre como motivar a equipe. Eu vou colocar isso daqui em prática. Você faz um processo de motivação. Tá aí, gente, 3 grandes blocos, né? E eu dei uma explicada em linhas gerais cada um desses blocos para você. Existem outras formas? Existem. Mas esse aqui é um método, né? Que eu acabei utilizando nos meus livros, o Maurício também segue essa mesma linha e a gente consegue aí produzir livros que as pessoas consomem e acabam fazendo algumas mudanças comportamentais. Bom, trabalhamos aí o primeiro vídeo, onde você descobriu o seu tema, se ele é uma coisa que as pessoas consomem. Trabalhamos esse segundo vídeo, onde eu mostrei para você os 3 grandes blocos e os bloquinhos em cada um deles. Falta o terceiro vídeo. E o terceiro vídeo é que tipo de escolha que você vai fazer. Você mesmo vai editar o seu livro? É possível você mesmo editar. Você não precisa de editoras para editar seu livro.
O segundo caminho, não, eu quero uma grande editora editando o meu livro. Eu vou te dar alguns exemplos, eu vou te dar alguns caminhos aqui também. E o terceiro é você editar o seu livro e fazer a venda pela internet. Você conseguir, através da internet, onde todo mundo está, você conseguir vender o seu livro, o seu e-book, seja lá da forma que você vai querer distribuir isso daí. Bom, gostou desse vídeo? Se você ainda não está cadastrado na nossa lista para receber os nossos e-mails com todas essas dicas, aqui embaixo tem um botão para você se cadastrar. Cadastre-se. Sempre que eu escrevo um livro sobre esse tema, sobre como você pegar o seu conhecimento e colocar, escrever livros, montar treinamentos, palestras, eu quero mandar várias informações para você, para ajudar você também a ser um escritor de sucesso, um palestrante de sucesso, um treinador de sucesso. Então, se você não está cadastrado na nossa lista, coloca o seu e-mail aqui embaixo para eu te mandar o terceiro link, o terceiro vídeo dessa série, onde vamos falar sobre publicação. Até o próximo vídeo. Tchau!